Muito bom essa semana com vocês aqui. A Máquina Humana tá com tudo. Todos os dias você vai poder treinar, vai aprender sobre o cuidado que você precisa incorporar aí na sua mente, mas também vai ter receita. Só que, Dr. Luiz e Tânia, vocês estão aqui hoje, primeiro dia. A gente tem trazido aqui conteúdo bacana, mas a gente quer também apresentar novamente alguns trechos do documentário A Máquina Humana, esse material que já foi produzido aqui pela nossa equipe e fez muito sucesso. Por isso a gente quer revisitar junto com você esse conteúdo incrível. No episódio de hoje a gente quer conhecer mais sobre a complexidade do corpo humano e vamos refletir sobre o propósito para o qual fomos criados. O título desse primeiro episódio é O Projeto. Eu quero que você acompanhe a partir de agora. Viajar sempre foi para mim uma forma de explorar o desconhecido, um mergulho em culturas diversas e uma aventura em busca de experiências novas. Nos últimos anos, embarquei em uma jornada diferente, voltada para a compreensão da qualidade de vida, dos segredos da saúde e da longevidade. A cada descoberta, ficou cada vez mais claro para mim que as semelhanças entre o corpo humano e uma máquina são mais profundas do que costumamos imaginar. E nesta fase da jornada, busquei a orientação dos melhores profissionais no campo da longevidade, especialistas no funcionamento do corpo humano e que têm em seu DNA o cuidado com a saúde integral. Meu objetivo é encontrar respostas claras e compreender como podemos cuidar de maneira mais eficaz desta incrível máquina. A Máquina Humana. Com esse carro aqui, eu fiquei pensando sobre o nosso corpo, que é uma máquina tão incrível e complexa. Pensa só, isso aqui é uma super obra de engenharia que funciona por causa de cada peça e sistema que está integrado trabalhando em harmonia. Com o painel do carro aqui, a gente pode fazer um paralelo dos sistemas do nosso corpo. Tem o sistema nervoso, o sistema circulatório, respiratório, e cada um deles está fazendo a sua parte nesse exato momento, tudo muito bem coordenado para a gente continuar a vida. No universo das tecnologias, uma das invenções humanas que mais transformaram nossas vidas foi o carro. Desde sua concepção, cada peça é cuidadosamente desenhada e fabricada como se fossem os traços delicados de um artista moldando sua obra. As engrenagens precisam se encaixar perfeitamente. Os diversos sistemas se conectam e o motor parece ganhar vida. No interior do veículo, a combinação dos sistemas se encontram para tornar o carro um ambiente agradável e seguro. Mas como nasce a inspiração que dá forma a um automóvel? Inicialmente, um grupo de pessoas, envolvidas nesse projeto, engenheiros, principalmente, definem os principais parâmetros, quais materiais vamos utilizar, quais são os targets, de peso, de potência do motor, o câmbio, quantas marchas, que tipo de combustível ele vai utilizar. Tudo isso é na parte inicial. Para projetar o carro, você tem que levar considerações em vários parâmetros, Parâmetros de segurança, parâmetros da potência que você vai querer atingir, o peso que esse carro vai ter, quais os materiais que você vai utilizar para atingir esse peso. Mesmo para a montadora do carro de rua, mesmo o carro de competição, o elemento fundamental é o ser humano que está ali dentro. Então a gente tem que preservar essa pessoa que está ali dentro em qualquer situação. Quando temos um carro, investimos em uma série de fatores.
tipo de combustível, pneus, estabilidade, segurança, custo-benefício, se cabe no nosso bolso, a durabilidade dele, a garantia oferecida e assim por diante. Mas e quando se trata dos nossos recursos mais preciosos, o nosso corpo, nossa mente, nossa saúde? Como consideramos eles? E quando Deus criou o ser humano, Ele criou para viver, para a vida, para ter uma totalidade de expressar a felicidade. A completa felicidade era o objetivo de Deus. E Ele estruturou o corpo copiando como Ele é. E isso é uma coisa maravilhosa para a gente, porque é um privilégio. Nós temos a força, nós temos o equilíbrio, nós temos a capacidade cardiopulmonar, que hoje está cada vez mais em desuso. Nós temos a flexibilidade, né, que nós também não fazemos. A mobilidade está muito associada a essas questões das capacidades. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano com membros, com músculos, nervos para contrair e para ser um corpo dinâmico. O estilo de vida que nós levamos, o estresse do dia a dia, pressões financeiras, né, esse ter que acordar muito cedo, compromete muito o sono. O sono é um grande regulador, né, do nosso metabolismo. Isso já vai afetar diretamente os nossos sentidos, metabolismo, mobilidade e tudo mais. A gente fala de alimentação e exercício, mas a mente é a principal parte do nosso corpo, é o que controla tudo. E a nossa mente precisa estar em comunicação com outras pessoas e com outros ambientes. Se você fizer sempre a mesma coisa, o seu cérebro, de alguma forma, atrofia. O cérebro humano é uma estrutura impressionante em sua complexidade e funcionamento, que o torna o centro de controle do nosso corpo. Agora, imagine o nosso cérebro como se fosse o sistema eletrônico avançado de um carro moderno. No carro, o painel é repleto de botões e telas sensíveis ao toque que, quando acionados, enviam sinais através de um complexo sistema de fios e circuitos para operar diversas funções do veículo. De maneira parecida, o cérebro humano funciona como uma espécie de controle central do corpo. Cada pensamento, decisão ou comando que emitimos é como pressionar um botão no painel de um carro. Quando nós percebemos que nós temos no cérebro mais conexões entre os neurônios do que estrelas nos céus, pensa que na nossa galáxia tem em torno de 100 bilhões de estrelas. Os nossos neurônios, que são as nossas células principais ali, elas fazem entre si aproximadamente 1 quatrilhão de conexões. Nosso cérebro leva em média 13 milésimo de segundo, 13 milésimos, ou seja, só 13 partes de 1000, para poder reconhecer uma imagem. Nós falamos que cada neurônio é um mini mundo. Um único neurônio pode fazer conexão com mais 10 mil neurônios. O que o neurônio faz é transmitir informação para que este corpo funcione. Tristeza, alegria, raiva, amar as pessoas, tudo isso é tão abstrato e é o nosso cérebro quem comanda. Ele não comanda só o batimento cardíaco, não comanda só a temperatura do nosso corpo, mas tudo que é abstrato. Na verdade, tudo que tem que ver com o ser humano é comandado pelo cérebro. Toda a nossa percepção da vida, como cada parte do nosso corpo funciona, depende dessa máquina central que está aí no controle de tudo. Compreender o funcionamento do corpo é essencial para saber cuidar dele. Esta engenharia tão complexa quanto bela, com cada parte desempenhando sua função em harmonia e precisão, nos faz pensar em nossa responsabilidade de manutenção. Agora, imagine o sistema cardiovascular do corpo humano como o sistema hidráulico e o sistema de resfriamento de um carro, que utiliza tubos para levar líquidos importantes por todas as engrenagens e mecanismos. O sistema cardiovascular transporta sangue, oxigênio e nutrientes para cada célula do corpo. Já no sistema hidráulico de um carro, circulam fluidos de refrigeração para manter o motor funcionando em temperaturas ideais e evitar o superaquecimento. No corpo humano, o coração funciona como uma bomba poderosa, impulsionando o sangue através de uma rede de vasos sanguíneos para as células,
fornecendo tudo o que elas precisam para funcionar com eficiência. Deus foi tão perfeito ao criar o nosso corpo que o coração se desenvolve sozinho, ele adquire a capacidade de gerar o batimento, ou seja, a bateria que o impulsiona, né? Então a bateria dele é recarregável, então ele consegue se recarregar e manter essa sequência de batimentos na ordem de 100 mil batimentos por dia durante a sua vida inteira, desde o primeiro batimento que você dá dentro do útero da sua mãe até o último momento que você estiver viva, ele vai bater. Claro que vai diminuindo essa frequência com a idade, mas mantém essa média aí que eu falei, sem falha, né? Então ele impulsiona e assim como um carro, por exemplo, ele pode ser acelerado, ele pode ser melhor utilizado, ele pode ser amaciado. Então esse coração ele é treinável, né? Esse sistema cardiocirculatório ele é treinável de acordo com a necessidade que você precisa. Nosso coração bate e depois relaxa. Portanto, queremos um tempo constante para que o batimento aconteça e depois para o relaxamento ocorrer. Assim, as câmaras podem se encher de sangue novamente. Se estiver batendo muito rápido, a frequência cardíaca vai diminuir. Então, não dá tempo para preencher corretamente essas câmaras. Isso faz o coração trabalhar mais, certo? E se multiplicarmos isso por 50, 60 ou 80 anos de vida, quanto mais batimentos o coração dá a cada dia, a cada ano, mais estresse ele sofre. É mais difícil para o coração. Então, se ele funcionar de forma eficiente, batendo menos vezes, essas câmaras se enchem mais, conseguimos bombear o sangue efetivamente por todo o corpo. Isso é realmente benéfico a longo prazo. Quando o carro está em movimento, o motor queima combustível para produzir energia, gerando gases como o monóxido e o dióxido de carbono. Esses gases são direcionados para fora do veículo pelo sistema de escapamento, mantendo o ambiente interno do carro limpo e livre de poluentes. Já em nosso corpo, quando respiramos, os pulmões absorvem o oxigênio, que é transportado para as células para produzir energia. Elas liberam dióxido de carbono, que é então levado de volta ao pulmão para ser exalado. Tanto o sistema respiratório quanto o sistema de escapamento são vitais para a saúde e eficiência de suas respectivas atividades. Sem ar não se vive, né? A gente fala que pode ficar dias sem tomar água, dias sem comer, mas minutos, né? 3 ou 4 minutos sem respirar. Então é básico, o sistema respiratório é básico porque as nossas células necessitam de oxigênio. E nos pulmões há uma troca de gás carbônico com oxigênio e aí há uma absorção desse oxigênio que vai para as artérias e alimenta todas as células do nosso corpo. Se a gente não presta atenção, inclusive na questão da respiração, a gente oferta menos oxigênio para as células do nosso corpo. Então, a gente fica mais cansado ao longo do nosso dia. Então, se a gente para por alguns momentos do nosso dia e melhora essa qualidade da respiração, não é meditação, não necessariamente uma meditação, mas você parar um pouquinho, inala o oxigênio, deixa ele chegar nas suas células, você vai ver que aumenta a disposição, a nossa energia, né? E será que é possível comparar o motor de um carro com o nosso sistema digestivo? Bom, ambos precisam fornecer energia necessária para o funcionamento das máquinas. Um carro com motor a combustão precisa de combustível, seja gasolina, etanol ou diesel, para gerar energia e fazer com que ele se mova. Já no corpo humano, o sistema digestivo é responsável por quebrar os alimentos consumidos em nutrientes menores que são absorvidos e utilizados pelas células para produzir energia. Essa energia é vital para sustentar todas as funções corporais, desde movimentos musculares até os processos mentais e a manutenção da temperatura do corpo. Então, a digestão ou a quebra do alimento, ela já começa na mastigação. Muitas pessoas não dão muita importância nos dentes, né, e na mastigação. Então, o alimento começa a ser quebrado com a mastigação e com a mastigação, então, vem o estímulo também das glândulas salivares, nós temos 5, para produzir saliva. E essa saliva vai ajudar, então, a lubrificar aquele alimento para ele poder descer na garganta e no esôfago e vai ajudar também a produzir enzimas digestivas. E da boca até o intestino grosso
O cólon é um tubo de quase 10 metros de comprimento. Então, a gente tem quase 7 metros, né? Em média, 6 metros de intestino delgado. E depois a comida passa pelo intestino grosso. Quando chega no intestino delgado, a comida já está bastante digerida, já está bem quebradinha para poder ser absorvidos os nutrientes, as vitaminas, os minerais e tudo que a gente comeu. Então, é a nível de intestino delgado. E o intestino grosso, então, ele vai ter bastante absorção de água, inclusive da saliva, não é? Para poder a gente excretar o alimento. O intestino delgado está constantemente se contraindo e relaxando para tentar misturar e digerir o alimento que está lá. E o cólon também se move por conta própria. Ele não recebe instruções do cérebro. Seu cólon tem sua própria mente agora. Ele não decide o quão bem você se sai no exame na escola. Esse não é o tipo de mente que ele tem, mas ele controla suas próprias funções. E ele interage com o cérebro, e o cérebro interage com o cólon. Essas coisas, através de hormônios e nervos, interagem dessa maneira, mas são independentes em seus movimentos. O que a gente precisa é comer as coisas que vêm da terra. Deus já colocou em Gênesis 1:29 que a gente precisaria comer. E a gente sabe, né, as coisas que dão sementes, frutas, verduras, elas têm bastante fibras. E essas fibras vão ajudar no funcionamento da microbiota intestinal e vai ajudar também no processo de digestão. Os itens de segurança de um carro são essenciais para a preservação da vida. Assim como o nosso corpo tem o sistema imunológico, que serve como a defesa contra invasores e ameaças externas. O sistema imunológico humano funciona como um exército, altamente treinado e equipado com várias camadas de defesa. Por exemplo, no corpo humano temos as barreiras físicas e químicas, como a pele e as secreções ácidas. Num carro, essas barreiras funcionam como vedação, impedindo que substâncias como água e ar entrem quando chove ou em condições adversas. Essas barreiras são os primeiros pontos de defesa, bloqueando a entrada de agentes externos e agentes patogênicos. Nosso sistema de defesa, ele combate uma série de agentes que agridem a nossa saúde e colocam a saúde em risco. Bactérias, fungos, vírus, parasitas. Ele também nos protege contra substâncias tóxicas e até contra as células do câncer. Nós temos os leucócitos, que são os soldados de defesa, também chamados de glóbulos brancos, que destroem micro-organismos. Temos os anticorpos, que são pequenas proteínas que também identificam e neutralizam micro-organismos. E temos também alguns órgãos acessórios, como o baço e os linfonodos, que ajudam a filtrar o sangue e também a eliminar toxinas. O sistema imunológico é uma coisa completamente maravilhosa. É impossível que um sistema tão completo e tão complexo tenha surgido por acaso. Em cada célula, em cada anticorpo, a gente vê as digitais de um criador, um design inteligente, né? Uma inteligência por trás do funcionamento do sistema imunológico. E assim, cada sistema do nosso corpo, do muscular ao endócrino, desempenha seu papel único e crucial para a nossa existência. Todos eles conectados, cada um contribuindo para a harmonia da máquina humana. Eu fico impressionado que quanto mais aprendemos sobre como o corpo funciona, mais fica claro que tinha que haver um design inteligente, sabe? Tinha que haver um criador. Isto não poderia ter acontecido por acaso. E aí, quando você olha para a menor célula, você sabe, a mitocôndria, sabe? A usina de energia da célula. Ou quando você olha para como o próprio DNA se repara. É como se fossem pequenas máquinas ali dentro. Então, é simplesmente fascinante. Antigamente não tínhamos a tecnologia para ver nesse nível. Mas agora podemos ver essas coisas e isso simplesmente me deixa muito impressionado. Uma coisa também que eu acho muito extraordinária é que, dependendo do paciente, o quanto aquele corpo, por mais que esteja marcado, muitos anos de vida, o quanto ele ainda funciona, o quanto ele ainda é capaz de fazer basicamente as mesmas coisas que um corpo mais novo. Claro que isso envolve muito todo o seu estilo de vida, tudo que você fez quando era mais novo, isso vai ser a consequência de o quanto essa máquina, o quanto esse corpo vai conseguir funcionar bem. Então, para mim, isso que é o que é bonito é ver o quanto
o quanto esse corpo consegue fazer se a gente cuidar dele. O corpo humano, ele é a máquina mais perfeita que existe, muito mais do que um carro, que um computador ou que qualquer outra coisa. Ele tem uma complexidade biológica que nós não vemos em outras máquinas. Ele tem essa capacidade de se adaptar a diferentes eventos, circunstâncias. Então, por exemplo, nós fazemos uma viagem, você pode ir para um local com 40 graus, você pode ir para um outro local com menos 40 graus. O corpo se adapta de uma forma muito resiliente a diferentes circunstâncias. Nós também temos no corpo uma coisa que é muito única do ser humano, que é a capacidade que nós temos de manifestar a nossa personalidade e também as nossas emoções. Isso é muito difícil de você ver numa máquina criada pelos seres humanos. Nossa vida é a celebração da perfeição da criação. E como em toda grande obra, a verdadeira beleza está na harmonia entre o visível e o invisível, na forma como cada sistema se une em cooperação. O corpo humano é uma verdadeira maravilha, uma testemunha da grandeza e generosidade de Deus. Uma máquina que tem controle sobre si mesma, que raciocina, que toma decisões e, o principal, se conecta com o seu Criador. De muitas formas, somos responsáveis por nossa maneira de viver a vida. Por isso precisamos conhecer e entender como nosso corpo funciona, nossas necessidades e compreender para que fomos criados. Também precisamos aprender que seguir orientações de saúde pode potencializar nossa existência. Assim, em cada batimento cardíaco e respiração, expressamos nossa gratidão ao amor que nos deu, vida. Quanta coisa a gente tem para aprender, né, gente? É o que eu sempre brinco, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente busca, menos a gente sabe, né? Mas o corpo é uma máquina maravilhosa, né, gente? Não existe nada que o ser humano criou que chegue aos pés do nosso corpo humano. É realmente, como eu falei ali no vídeo e repito, né? A gente vê a digital do nosso Criador em cada pedacinho desse corpo, dessa máquina maravilhosa. E é bom relembrar, e talvez você tenha visto aqui esse episódio e tenha pensado, nossa, eu queria que minha tia tivesse visto isso, eu queria que meu marido acompanhasse. Você pode assistir esse episódio completo acessando o nosso canal do YouTube. Vai lá, @Vida e Saúde NT, tudo junto, sem acento, youtube.com/Vida e Saúde NT. E você pode ter acesso a esse material. Tá lá, olha, na verdade você pode ver, acompanhar todos os episódios, os 4 por ali. Mas vai com calma para você, assim, assistindo e refletindo e pedindo para Deus te ajudar nas mudanças necessárias por aí. E se esse episódio despertou em você a vontade de entender melhor como o seu corpo funciona e como você está cuidando dele, eu vou oferecer de novo aqui para você a Revista Esperança, a máquina humana, e ela é gratuita. Você só tem que ligar para cá e pedir a sua. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 e a gente vai mandar ela gratuitamente para você. Também dá para pedir pelo WhatsApp, viu, gente? No 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. E assim você vai se equipando para as mudanças que você deseja que aconteçam aí na sua vida. Quero agradecer vocês por acompanhar aqui com a gente. Foi bom, né? Maravilhoso. Foi maravilhoso. Essa semana tá só começando. Eu vou fazer um intervalo agora, mas hoje você acompanha ainda esse escondidinho maravilhoso de lentilha e couve-flor que eu quero fazer junto com você, para você aprender e fazer por aí. Topam? Então a gente vai ali e volta já com mais essa delícia para você aqui na nossa semana especial, a máquina humana.